estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público, a tutela do patrimônio cultural brasileiro. Este foi o tema de um encontro do Ministério Público Gaúcho, que abordou diversas formas de compreensão e elaboração de conceitos sobre a questão da valoração cultural no país. Objetivando capacitar profissionais da área e interessados, o evento possibilitou aos presentes um melhor entendimento dessas atribuições, além de facilitar a discussão acerca da problemática da valoração cultural no patrimônio histórico. Para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça Ana Maria Marquesan, que em Porto Alegre atua na área do meio ambiente, e também a diretora da equipe do Patrimônio Histórico-Cultural do município, EPAC, Débora Regina da Costa. Senhoras, é um prazer tê-las aqui conosco no programa e eu começo com a promotora Ana Maria Marquesan. Qual sua avaliação desse recente evento no Ministério Público? Nós tivemos a ideia de marcar de alguma forma a data considerada como patrimônio, Dia do Patrimônio aqui no Brasil, né, que é o dia 17 de agosto. E o ano passado idealizamos um evento. Esse evento teve tamanha procura que no momento da sua realização foram necessários colocação de telões para abrigar o grande número de pessoas. E esse ano tudo já foi planejado nesse sentido para comportar mesmo um número maior de pessoas. E muito nos alegrou o interesse das pessoas pelo tema, não só na palestra que houve pela manhã do promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, de Minas Gerais, que falou sobre as ações da Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural no enfrentamento desse problema, que é muito intenso em Minas Gerais, né? E à tarde nós tivemos a palestra de um historiador, professor conceituadíssimo da USP, sobre a problemática da valoração cultural, que eu reputo um dos grandes calcanhares de Aquiles da temática patrimonial, porque desse conjunto de bens, desse acervo de bens materiais, imateriais, móveis e imóveis que integram o nosso patrimônio, nós temos que selecionar alguns deles para transcenderem das gerações presentes para as futuras gerações, sob pena de nós estagnarmos as nossas cidades. E justamente esse processo seletivo, que sobretudo é um processo exclusivo, porque para nós pinçarmos alguns bens, muitos ficarão de fora, claro, é que é a grande dificuldade. E houve ainda uma oficina sobre elaboração de projetos para serem contemplados na Lei de Incentivo à Cultura Estadual. Então foi um evento bastante frutífero. Claro. Na sua visão, qual a sua avaliação sobre meio ambiente natural e cultural? Nós hoje estamos trabalhando com essa concepção integrativa, sistêmica, unitária de meio ambiente, porque temos a convicção que as pessoas não necessitam apenas de um meio ambiente natural, sadio e ecologicamente equilibrado, como se refere à Constituição. As pessoas vivem, sobretudo nas cidades. Aqui no Brasil nós temos 4/5 da população brasileira hoje vivendo nas cidades. E nessas cidades nós temos que ter uma harmonia, não só entre os elementos naturalísticos, como também entre os elementos culturais e artificiais. Então é por isso que hoje, filosoficamente falando, o meio ambiente ele se desdobra em 3 dimensões: o meio ambiente natural, o cultural e o artificial. E nós precisamos de um equilíbrio entre todos esses fatores para que o ser humano consiga, de fato, sobreviver com qualidade de vida e se elevar espiritualmente. Ok. Arquiteta Débora, qual a atribuição da EPAC em Porto Alegre? Bom, a EPAC atua então na questão da preservação dos bens de natureza material, né, no âmbito do município. Os tombamentos municipais, os inventários, né, que estão sendo realizados, que ainda não foram realizados todos
mas que estão sendo realizados na medida do possível, e a questão das áreas culturais. Então é para a EPAC que são feitos os pedidos de tombamentos? São, E que mais a EPAC faz em Porto Alegre? Qual é o seu papel? Tem um papel mais amplo do que só cuidar de tombamentos? Não. Também os inventários, como eu falei, que são inúmeros, né? Já se realizou os inventários se começou pelo inventário do centro, né? Que hoje é chamado de centro histórico. Depois, outros inventários foram realizados, da Independência, do Moinhos de Vento, do 4º Distrito, né, que abrange Floresta, São Geraldo, Navegantes e Marcílio Dias, Farroupilha e Santana, tá? Não todo o bairro, mas áreas parciais mais importantes, que é a área da José Bonifácio e da Santa Terezinha, a Vila dos Ferroviários, e agora se realizou o inventário da Cidade Baixa, que esse ainda não foi aprovado. Esses outros todos já foram aprovados, homologados pelo prefeito e já foram publicados conforme um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, que exigiu a publicação disso para que os proprietários tivessem conhecimento disso. E o inventário da Cidade Baixa, foi realizado e ele está no COMPAC para ser aprovado. Ok. Doutora Ana, na promotoria do meio ambiente há muitos inquéritos visando a defesa do patrimônio cultural? Nós temos hoje, atualmente, em tramitação, 16 expedientes administrativos entre inquéritos e peças de informação. E temos também 6 ações judiciais em trâmite, versando sobre a matéria. Mas já, historicamente, já temos uma atuação tradicional nessa área. Já conseguimos muitos resultados aqui em Porto Alegre, né? E temos muitos objetivos a atingir também. Quando a senhora fala em ações para proteger o patrimônio, essas ações são contra particulares ou também são contra o poder público? As ações, elas têm um polo passivo variado, né? Normalmente, um ente público também consta do polo passivo, mas se o bem é de propriedade particular, seguramente o proprietário também entra nesse polo passivo. Há casos, por exemplo, como do Museu da Brigada Militar, em que o único réu é o Estado do Rio Grande do Sul, porque o bem pertence ao Estado e o próprio Estado é o responsável pelo tombamento. Então, nesse caso, por exemplo, o único réu é o Estado do Rio Grande do Sul. Certo. A senhora trouxe algumas imagens de bens em que o Ministério Público fiscaliza também, digamos assim? Não propriamente. Eu gostaria de trazer aí algumas imagens de casos já judicializados, sim. Outros que foram objeto já de investigação e que se chegou a um consenso, porque o inquérito civil hoje, ele é uma ferramenta muito importante na mão do promotor de justiça, né? Sim. Muitos são os casos em que esse inquérito acaba sendo arquivado sem termo de ajustamento, sem ação judicial, só com o promotor impulsionando políticas públicas. Sim. Né? Então, temos vários casos assim na promotoria. Vamos tentar, então, passar as imagens. Pois não. Essa primeira fotografia aqui é uma vista lá do Museu da Brigada Militar, que é um prédio onde antigamente eram feitos treinamentos de tiro dos integrantes daquela corporação. Esse prédio, por suas características históricas e funcionais, arquitetônicas, ele foi tombado. Sim. E, lamentavelmente, né, ele estava tomado por cupins, infiltrações e quase tombando literalmente. Né? Isso motivou o ajuizamento de uma ação, que ainda não temos um desfecho completo, embora já tenhamos sentença favorável. Sim. Aqui é um exemplo da Casa Camerino, da Casa da Estrela, situada na rua Camerino, bairro Petrópolis, em Porto Alegre, em que a comunidade demandou a preservação desse bem. Como ele não era tombado nem inventariado, o Ministério Público ajuizou a ação contra o município e a proprietária. Aqui uma outra vista da Casa da Estrela. Aqui é uma das casas da Luciana de Abreu, em que nós temos uma ação grande contra uma construtora que pretende demolir todos esses imóveis que eu estou mostrando aí na sequência,
para a construção de um mega edifício. Essa ação ela foi motivada também por uma demanda muito grande da comunidade, que chegou a criar um movimento. Tramita tempo já, né? Sim, tramita caso, tempo. Nós temos a nosso favor ainda em vigor a liminar impedindo a derrubada das casas, mas não temos nem sentença de primeiro grau ainda. É uma ação inédita aqui no Estado, deixa eu retornar essa imagem, porque ela objetiva a preservação de uma ambiência, não é apenas as casas em si, mas todo o texto arquitetônico que essas casas produzem com a vegetação, com o lugar, né? As pessoas hoje elas querem manter a fisionomia do bairro. Aqui nós temos uma imagem do Capitólio, que foi objeto de um inquérito civil para preservação e hoje ele está... Antigo cinema. O Cine Capitólio, ele está restaurado, entretanto, né, ele precisa de um uso, porque a vida é alimento da própria vida, já dizia o Aloysio de Magalhães, né? E esse prédio, justamente por não ter ainda um uso, as pessoas já estão começando a depredá-lo, já temos pichações, vandalismo, sem que ele tenha sequer inaugurado. Aqui nós temos um exemplo de uma casa, uma situação muito triste aqui na esquina da Marechal Floriano com a Riachuelo. Nós temos demanda judicial, obtivemos na época uma liminar para que a casa não fosse destruída, conseguimos que os proprietários fossem obrigados a colocar escoras nas fachadas, porque também estavam ameaçando ruir. E até hoje não temos sentença, né? Uma outra vista dessa casa. Então, assim, só para exemplificar, nós temos também, por exemplo, na promotoria, um inquérito que conseguiu redundar na preservação de todo o acervo documental da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, que é um outro exemplo de atuação na área do patrimônio cultural não imobiliário, né, em termos de documentação histórica. Todo esse acervo ele estava jogado num canto da Câmara, com infiltrações, com traças, e se conseguiu, através de um termo de ajustamento de conduta, que esse acervo fosse todo organizado, catalogado, e hoje ele está aí para qualquer pesquisador ter acesso. Ok. Arquiteta Débora, então, como percebemos aqui, há muitas edificações de interesse para serem preservadas em Porto Alegre. Existem muitas. E existirão mais ainda. A gente vê pelo número de bens, por exemplo, na Cidade Baixa. Foram inventariados, no total, quase 800 bens. É claro que o inventário em Porto Alegre, ele se compõe de dois tipos de proteção, que é o de estruturação, que é aquele bem que é realmente para preservar, não pode ser demolido e descaracterizado, e o de compatibilização, que pode até vir a ser demolido, desde que ele se compatibilize a nova edificação com o bem de estruturação. Então, no total, a Cidade Baixa tem quase 800 bens, então imagina esses outros que já foram inventariados, né? Eu não tenho o número agora, mas são inúmeros bens. E a promotora estava falando da questão dos proprietários privados, né? Os tombamentos, normalmente, eles são de proprietários, normalmente, não todos, né? De proprietários de bens públicos, né? Alguns são privados e tal, mas os inventariados, normalmente eles são de proprietários privados. Claro. E o público em geral, ele tem acesso a pesquisas desses imóveis tombados? Tem. Lá na EPAC tem um setor específico de pesquisa, nós temos um historiador e um estagiário de história, onde o pessoal pode se dirigir lá e pesquisar. Ok. Doutora Ana Maria Marquesan, e as pichações? Os pichadores têm dado muito trabalho ao Ministério Público? Muito, né? A nossa promotoria, ela atua inclusive na área dos crimes ambientais, e a pichação, ela é um crime contra o meio ambiente urbano, contra a paisagem urbana. Nós temos atuado com muita tenacidade em relação a essas situações de vandalismo, contando com a parceria da comunidade,
que está denunciando, a comunidade está muito revoltada com isso, está denunciando para o Disque Pichação, e a Guarda Municipal vem fazendo um ótimo trabalho, né? Inclusive um trabalho de investigação. E na medida do possível, então, nós estamos enfrentando o tema, as pessoas estão, inclusive, sendo presas em flagrante, teve um pichador que ficou 40 dias preso, inclusive, porque nós estamos, no caso de pichações que recaiam sobre bens públicos, está havendo acumulação do tipo de crime pichação com o crime dano ao patrimônio público. Sim. Em razão desse cúmulo de penas, é possível que o agente flagrado ele fique preso. Esse é um diferencial em relação à maneira que a gente atuava há um tempo atrás. É por isso que já houve sim, mais de 5 prisões ao longo deste ano. E fora isso, né, nós estamos sendo muito duros com a questão da reparação do dano, ou seja, sempre que possível o pichador ele é obrigado a reparar o dano. Normalmente os proprietários não querem que essa reparação se dê pela própria pessoa, porque não querem contato nenhum com o pichador. Então, nós pedimos um número de uma conta do proprietário e a pessoa, na medida das suas possibilidades, ela deposita o valor do orçamento necessário para o reparo. E, além disso, né, se ele é primário, bons antecedentes, normalmente ele vai receber ou uma multa ou uma prestação de serviço à comunidade. Por falar em reparação, arquiteta Débora, nós tivemos agora recentemente... Foi reparado aquele monumento do Almirante Negro ali no Parque Marinha do Brasil. Pois é. E também nós temos problemas num colégio bastante conceituado, histórico aqui em Porto Alegre, que é o Instituto de Educação. Pois é, justamente. Os preservacionistas, no geral, são contra a questão do cercamento desses bens. Por quê? Porque eles foram propostos de uma forma, né? Por exemplo, o Instituto de Educação, ele foi proposto para ser um elemento arquitetônico solto na paisagem. Mas, enfim, ali não é só a questão da pichação, é a questão também da droga, que é vendida para os alunos, dos alunos que foram assaltados, né? Então, tem esses outros casos. Então, nós tivemos que cercar, né? Nós tivemos que aprovar o cercamento, né? Claro que esse cercamento foi todo cuidado para que seja de uma forma mais simples, né? Que não conflite com o bem. Várias questões foram levadas em conta, mas eu sou contra assim, o cercamento de tudo, né? Porque nós vamos acabar nos fechando dentro de casa, Sim. nos cercando, mas algumas coisas a gente tem que ter feito. Nesse caso do Instituto de Educação, não tinha outra... Há defensores até do Parque da Redenção, né? Do cercamento do Parque da Redenção. Eu no início era totalmente contra. Hoje eu já fico pensando se não era o melhor. Certo. Né? E qual a sua concepção entre patrimônio material e imaterial? Bom, o material, que é onde a gente atua na EPAC, né, que são os bens móveis, né, são aqueles bens materiais, as edificações, enfim. E o imaterial são aqueles que significam, que são as festas, que são... os lugares onde são feitas essas festas, né? Que são modos os saberes, de fazer, criar. os saberes, as comidas, né? São aqueles bens que não se podem pegar e que eles normalmente não são tombados, eles são registrados, né? Porque esses bens ao longo do tempo eles podem mudar a sua forma de ser, como uma festa, por exemplo, a festa do Navegantes, né? Ele é um bem imaterial nosso. Mas ao longo do tempo ele sofreu mudanças, né? Então o tombamento, como é um ato muito mais, como é que eu vou dizer? Rígido, exatamente, né? A gente não poderia fazer o tombamento, então a gente faz o registro disso, desde como ele foi até hoje, para que dê a possibilidade dele se transformar ao longo do tempo e quem sabe um dia essa festa não vá mais existir também, né? Tem essa possibilidade. Claro. E como a senhora vê o papel do IPHAN, principalmente no programa Monumenta, né, do Ministério da Cultura? Eu acho excelente, né? O programa Monumenta,
ele é um programa de sustentabilidade, que eu acho que nós temos que mudar a concepção de preservação e pensar na preservação de modo sustentável. Né? Não adianta mais aquele modelo que a gente tinha antes, rígido, né? A instituição tomba, enfim, mas faz o quê? Então nós temos que pensar, e o programa Monumenta é justamente isso, ele cria ações em determinados municípios, né? Não só ações de restauração, mas outros tipos de ações, né? Onde revitalizam determinadas áreas. Né? E o IPHAN é parte integrante disso, né? Porque é o IPHAN que fiscaliza, é o IPHAN que aprova os projetos, né? O IPHAN é a instituição federal, que é a instituição mais antiga da América Latina, né? É a instituição importantíssima que tem atuado de forma excelente no programa. Claro. Doutora Ana Maria Marquesan, a sociedade hoje tem consciência da importância da preservação do patrimônio cultural? Eu penso que a sociedade brasileira não, né? A nossa sociedade, ela padece de uma falta de autoestima muito séria em vários campos, né? Basta a gente ver em grandes eventos, por exemplo, partidas de futebol, quando se canta o hino nacional, ninguém dá bola, ou nem se canta o hino nacional, né? Então, isso se reflete também na falta de cuidado com o que é seu, com o que é coletivo. Nós temos uma grande vaidade, uma grande preocupação estética, individual, egoística aqui no Brasil, tanto que é um país campeão de cirurgias plásticas, né? E, lamentavelmente, nenhum zelo com a estética coletiva, com o que é de todos, nós acabamos tratando como se não fosse de ninguém, né? Isso, para mim, envolve um contexto muito maior, obviamente, mas também a carência de políticas sérias de educação patrimonial, assim como tem a educação ambiental. Um viés dessa educação ambiental é a educação patrimonial. Não existe quase nada nessa área, né? Eu mesma, por exemplo, fiz toda a minha formação escolar aqui em Porto Alegre e não recordo de uma vez sequer ter feito, por exemplo, uma visita guiada aos monumentos belíssimos do Parque da Redenção, do Parque Farroupilha. O máximo que eu me lembro de ter ido foi no Museu Júlio de Castilhos, que também hoje está pedindo socorro, agonizando. Mas programas sérios, assim, de apropriação do patrimônio pela comunidade, de fato, nós carecemos. Sim. Pois aí que está. A senhora não acha que precisaria haver assim, mais ações para ressaltar a importância da preservação do patrimônio cultural, principalmente programas escolares? Seguramente, né? A comunidade tem que se envolver, tem que abraçar esse patrimônio como seu. Né? Eu cito um exemplo, eu estive, não faz muito tempo, em Cusco, no Peru, e lá, em conversa com um garçom num restaurante, né, ele começou a nos exaltar toda a questão da história dos Incas, e eu fiquei encantada de ver um garçom com todo aquele conhecimento. No dia seguinte, eu estava num museu naquela cidade e vi uma série de crianças com umas camisetas alusivas a um projeto de educação patrimonial, e qual não foi minha surpresa quando eu vi que o guia daquele programa era o garçom, que nas suas horas de folga, ele era voluntário num programa de educação patrimonial. Então lá a comunidade tem muito orgulho da história dos Incas e realmente zela e contribui ativamente para a preservação de todo esse legado material e imaterial. Certo. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que a senhora desse aqui o seu recado ao público, né? Como pode procurar, né, a EPAC? Bom, a EPAC fica na Bento Gonçalves, 1129. O telefone é 3289-8089. A EPAC faz plantões, né? Atende 3 manhãs na semana, que é segundas, quartas e sextas, das 9 ao meio-dia. Então, atende os proprietários, atende os responsáveis técnicos, né? Sobre qualquer questão relativa à preservação do patrimônio. Ok. E o recado do Ministério Público? O recado do Ministério Público é, em primeiro lugar, pichadores, poupem nossos monumentos, nossos bens culturais, por favor. Segundo recado, poupem toda a nossa cidade, porque a estética urbana ela contribui para a nossa qualidade de vida. As pessoas que vivem numa cidade mais bela, seguramente elas também vão produzir coisas mais belas e a nossa vida vai melhorar.
E o terceiro recado é que a Promotoria de Meio Ambiente está à disposição da população na Santana 440 ou através do telefone 32958931. Ok. Muito obrigado pela presença mais uma vez das senhoras. Doutora Ana Maria Marquesan, que atua na área do meio ambiente na capital gaúcha, e a arquiteta Débora da Costa, da EPAC. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!